Em uma década, apenas 13% dos recursos destinados ao Fundo Clima foram usados. O fundo foi criado em 2009 para garantir um desenvolvimento comprometido com o meio ambiente e mostrar ao mundo o empenho do Brasil em reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. Mas, no governo Bolsonaro, a falta de uma política séria de enfrentamento às mudanças climáticas atrapalhou a iniciativa. A reportagem é de Girana Rodrigues. A principal fonte do Fundo Clima são receitas da exploração do petróleo no país. Uma parte pequena dos recursos vai para o Ministério do Meio Ambiente e outra parte, mais de 90%, para o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Uma pesquisa do INESC mostrou que, além dos recursos destinados ao fundo serem escassos, o dinheiro disponível foi pouco utilizado. Tanto a parte que cabe ao MNA emprestar, que é essa menor parte, quanto a parte que cabe ao BNDES emprestar e gerir, elas foram muito pouco aplicadas, e por uma série de razões, inclusive nos últimos anos, pela decisão política de desmontar a política de meio ambiente, de clima. Então, ao longo desse tempo todo, o fato é que muito pouco do recurso foi de fato aplicado, e poucos projetos estão, na verdade, em curso hoje. Então, a gente tem chamado a atenção aí para a importância de retomar esse fundo como, de fato, um instrumento de financiamento aí à política de mudanças climáticas. Os recursos do Fundo Clima, que vão para o BNDES, devem ser usados como empréstimos para financiar projetos que diminuam as consequências da crise climática. Mas, no governo Bolsonaro, esses repasses ficaram paralisados. O Ministério tinha um valor alto previsto no reembolsável, que seria repassado para o Ministério do Meio Ambiente. Eles ficaram paralisados cerca de 1 ano e meio, sem fazer esse repasse. Isso gerou uma ação no Supremo, a DPF 708, relatada pelo ministro Barroso, que ainda bem que foi vitoriosa. Foi uma vitória de 10-1 no Supremo, e a determinação principal é que recursos disponíveis para a política climática não podem ficar paralisados. Isso é uma decisão histórica. São diversos os setores que podem receber financiamento do Fundo Clima, desde a área de saneamento até inovações em energia renovável. Para o fundo ser peça-chave na retomada dos investimentos em política ambiental, é central olhar o direcionamento dos investimentos. Mas as aplicações do fundo deveriam refletir qual é o quadro de emissões brasileiras. E nas nossas emissões de gás de efeito estufa, quase metade, praticamente metade, é de desmatamento. Depois, outro percentual grande, quase 30%, agropecuária. E aí você vai olhar no fundo, eles estão emprestando para setores que não representam a maior parte de nossas emissões. Isso tem que ser debatido. É necessário que a programação anual de alocação desses recursos, que vale para o Ministério do Meio Ambiente e vale para o BNDES, seja debatida com rigor técnico. O estudo do INESC defende uma reforma no fundo que garanta mais transparência e que destine mais recursos para o Ministério do Meio Ambiente. Então, o que a gente está demandando nessa retomada do Fundo Clima é que haja uma repartição melhor do recurso e que uma maior parte do recurso possa ser direcionada ao Ministério do Meio Ambiente, que é um órgão fundamental que precisa ser fortalecido na sua capacidade institucional, mas também na sua capacidade financeira. E esse recurso que é direcionado ao MMA, ele é um recurso a fundo perdido, ou seja, para aplicar em projetos, inclusive de municipalidades, de municípios, de estados, de sociedade civil, que possam contribuir para o enfrentamento às mudanças climáticas.